Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Manhã de hoje, dia 22 de outubro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 66.900 dólares americanos, ou seja, caiu ali já, está caindo da barreira do suporte dos 67 mil dólares, o que caracteriza uma queda nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,7%. Queda que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ethereum, segundo maior criptoativo, também está em queda um pouquinho superior até, de cerca de 2,7%. Nesse momento, cada unidade cotada em 2.600 dólares. E isso a gente consegue ver também pelos ETFs. O ETF de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, que são negociados nos Estados Unidos, tiveram um saldo super positivo no dia de ontem. Foram cerca de 4.585 bitcoins de inflow, de entrada nesses ETFs, ou seja, mais de 10 dias de mineração de Bitcoin, considerando que cada dia de mineração são 450 novos bitcoins que são injetados em circulação. Só os ETFs ontem compraram mais de 4.585, ou seja, mais de 10 dias, mas nos ETFs de Ether Spot a gente teve um dia negativo. Pequeno, relativamente pequeno, é verdade, de cerca de 7.570 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 20 milhões de dólares, mas negativo. E de novo, a gente consegue ver que foi negativo por causa do ETF adivinha só, da Grayscale, é isso mesmo, o ETF que era um trust e que foi convertido para ETF, que tem uma taxa de administração altíssima comparado com dos outros, ontem teve uma saída de cerca de 10.775 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 29 milhões. Ou seja, os outros somados não tiveram tanta entrada quanto esse teve de saída. Cenário não tão fora do normal assim, considerando o que a gente tem visto, mas de qualquer forma é um cenário que tem se tornado mais raro. Há um tempo atrás, todos os dias, sem exceção, isso acontecia. Agora, se a gente comparar as duas últimas semanas, a gente vai ver que a maior parte dos dias foi positivo. Notícia boa para o mercado do Ether e notícia boa para o mercado cripto de uma forma geral. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando um pouquinho das eleições americanas, o Chris Larsen, que é o cofundador e presidente executivo da empresa de pagamentos Ripple, ou seja, é a empresa que existe por trás do token XRP, doou 10 milhões de dólares para um comitê de ação política, que é chamado de PAC, que apoia a vice-presidente democrata Kamala Harris nessa corrida presidencial, na eleição que inclusive vai acontecer agora início de novembro, no início do próximo mês. Em uma publicação na rede social X, no antigo Twitter, no dia de ontem, 21 de outubro, o Chris Larsen confirmou que contribuiu com 10 milhões de dólares em XRP para o Future for the USA, que é um super PAC que apoia a candidata presidencial democrata. Essa contribuição foi anunciada após o cofundador da Ripple doar 1 milhão de dólares ao Future for em agosto. E foi uma das principais contribuições significativas em criptomoedas para apoiar a candidatura da vice-presidente Harris. Abre aspas. É a hora dos democratas terem uma nova abordagem para inovação tecnológica, incluindo as criptomoedas. Fecha aspas. Vale ressaltar que a Kamala é vice-presidente da gestão Biden, que foi uma gestão que acabou perseguindo muito a indústria cripto de uma forma geral. Tanto é que a maior parte do mercado cripto não está apoiando a Kamala Harris, e sim apoiando a candidatura do antigo presidente, atual candidato republicano, Donald Trump. Então, a maior parte do mercado cripto, da indústria cripto, está apoiando a candidatura do Trump. O cofundador da Ripple é um ponto fora da curva e, de qualquer forma, o que a gente consegue ver também é que o mercado já está precificando uma vitória do Trump. A gente tem visto também essa valorização recente no mercado cripto, essa valorização recente no Bitcoin, acaba coincidindo muito com o descolamento nas pesquisas do Trump da Kamala. A gente pode ver aqui que na Polymarket, por exemplo, que é uma casa de apostas descentralizada, o Trump nesse momento tem cerca de 64%, 64,1% de chance de ser eleito o próximo presidente dos Estados Unidos, enquanto a Kamala tem aproximadamente 36,2%. E a gente tem visto também que é o que a gente costuma falar, né? Que a boca do jacaré abriu, é o rabo do peixe. Que o Trump estava atrás da Kamala aqui nas chances de ganhar a eleição, só que virou e agora abriu
e abriu a maior distância desde que a Kamala é a candidata a presidente no lugar do Biden. Então a gente precisa acompanhar de perto o que vai acontecer, faltam cerca de 14 dias para a eleição, mas de qualquer forma, o cofundador da Ripple é um ponto fora da curva no mercado cripto, apoiando a candidata democrata, a Kamala Harris. Dando continuidade ao episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Michael Saylor. O presidente executivo da MicroStrategy foi criticado por seus comentários mais recentes, recomendando a custódia de Bitcoin através de instituições financeiras, abre aspas, grandes demais para falir, fecha aspas, ao invés de utilizar a autocustódia, algo que ele já tinha defendido no passado. Saylor sugeriu de forma controversa, em uma entrevista no dia de ontem, com a repórter de mercado financeiro, a Madison Reilly, que os bitcoiners não têm nada a perder ao transferir os seus bitcoins para instituições. Saylor é visto como um defensor do Bitcoin e seu comentário parece contrastar fortemente com seu apoio anterior à autocustódia de criptomoedas. Qualquer pessoa que pense que uma apreensão de Bitcoin sancionada pelo Estado é possível é um criptoanarquista paranoico, disse Saylor, quando perguntado se o governo dos Estados Unidos poderia retirar dos detentores de Bitcoin o direito de autocustódia, da mesma forma que a posse do ouro foi tornada ilegal em 1933. Abre aspas. É um mito e um clichê que se repete várias vezes. Há muito medo desnecessário. Fecha aspas. Vale ressaltar que, atualmente, a MicroStrategy possui aproximadamente 252 mil unidades de Bitcoin, que nesse momento, no momento de gravação desse episódio, estão cotadas em aproximadamente 16,9 bilhões de dólares americanos. É claro que, para um institucional, faz bastante sentido você colocar em um banco. Mas agora, para mim, para você, para uma pessoa que não quer de fato ficar dependente de um intermediário, aí eu já acho um erro essa declaração. De qualquer forma, o Michael Saylor é um grande defensor do Bitcoin, ele é uma grande pessoa que ajuda a popularizar o Bitcoin, você consegue ver pelo volume financeiro que a MicroStrategy tem de Bitcoin, mas de qualquer forma, para a gente gostar de alguma coisa dele, a gente não precisa defender tudo que ele fala. Então, pode até fazer sentido para uma empresa, pode até fazer sentido para a empresa dele e com o volume financeiro que a empresa dele tem guardado. Mas agora, para mim, para você, para uma pessoa comum, aí eu já acho, opinião do Paulo Aragão, eu já acho melhor estudar um pouco sobre a autocustódia para conseguir justamente não depender de nenhum intermediário. Com a carteira com você, de uma forma bem feita, com a sua seed, com seu backup protegido, o seu Bitcoin não pode ser apreendido, sua criptomoeda não pode ser apreendido de forma nenhuma. Agora, se tiver uma corretora, se tiver uma exchange, a gente já viu casos em que governos ao redor do mundo acabaram bloqueando a posse do capital da pessoa, a posse da cripto da pessoa, por desrespeitar, por exemplo, medidas sanitárias. A gente viu isso bastante durante a pandemia da Covid-19, então vale bastante cautela nessa questão de custódia terceirizada. E para fechar o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Monero. Autoridades japonesas prenderam uma gangue de 18 supostos golpistas ao analisar transações de Monero pela primeira vez na história das criptomoedas. As autoridades japonesas disseram que analisaram cerca de 900 transações de lavagem de dinheiro com Monero, realizadas pelo grupo, totalizando aproximadamente 100 milhões de ienes, o que em dólar americano dá cerca de 670 milhões de dólares. As autoridades japonesas informaram ao meio de comunicação local Nikkei que essa foi a primeira vez que as agências de segurança do país usaram transações de Monero para identificar criminosos. Vale ressaltar que a Monero é uma criptomoeda focada em privacidade, cujo rastreio é muito difícil, é muito complicado, tanto é que diversas exchanges do mundo tiveram que deslistar a Monero, retirar as negociações de Monero por pressão de governo. Então, essa notícia não deixa de ser surpreendente, que as autoridades conseguiram fazer esse rastreio e apreender essas pessoas. Vale ressaltar que a Monero já foi uma das top 10 de market cap no mercado cripto, mas, na minha opinião, muito por causa dessas pressões governamentais, perdeu muito mercado e atualmente é apenas a 29ª colocada em capitalização de mercado, custando cada unidade aproximadamente 155 dólares americanos. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!